Pessoal, continuando, vamos agora para a aula 2, certo? E agora eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de aula 2, aula2.google, certo? Então, na última aula o que a gente viu foi, a gente falou da importância de botar o pacote principal, porque a gente precisa, a gente falou de comentários, a gente falou de como funciona o import também, tipo, isso aqui é uma biblioteca de terceiro que a gente está usando aqui para mostrar alguma coisa na tela. A gente falou do ponto de montagem, que é o ponto onde o programa começa a ser executado, e ele vai nessa ordem como se estivesse lendo um texto. A gente demonstrou isso aqui, por exemplo, fazendo essa soma aqui na segunda parte, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis, certo? E aí eu abro já um parênteses aqui, que é o seguinte, eu vou copiar isso aqui para não ter que escrever de novo. Aliás, eu vou copiar tudo, para facilitar a minha vida, certo? Eu não preciso desses comentários aqui. A FMT eu vou continuar precisando, porque eu vou imprimir coisas, certo? Mas aqui agora eu queria abrir uma explicação, certo? Sobre programação. Programação, na verdade, assim, existem vários conceitos sobre programação. Ao longo do estudo de programação, a gente é exposto a vários conceitos. Mas existem três conceitos principais que norteiam tudo na área de desenvolvimento. Se a gente sabe essas três coisas bem, as próximas etapas são mais tranquilas, porque tudo gira em torno desses três conceitos, certo? O primeiro deles é variáveis. E aí a gente vai devagar um pouco nessa aula de hoje sobre variáveis, mas eu queria deixar aqui já explicitado que variáveis são como uma caixa, certo? É como uma caixa que você guarda um valor para usar depois. Por exemplo, se você quer somar dois números quaisquer, você pode guardar eles numa caixa, por exemplo. Eu posso guardar 2 numa caixa e 3 em outra caixa. Então, da próxima vez que eu precisar somar, eu não preciso botar 2 e 3. Eu posso fazer referências a essas caixas e utilizar esses valores. Isso é importante porque, como eles são variáveis, eles podem mudar de acordo com a minha necessidade. Eles são valores variáveis, certo? Então, o primeiro conceito são variáveis. O segundo conceito são decisões, que são basicamente... Quando a gente está programando, a gente tem alguns contextos que a gente precisa decidir sobre qual caminho a gente vai seguir. Por exemplo, eu quero saber se a soma de dois números é par ou ímpar. Então eu posso fazer um comando de decisão que diz: se eles forem par, faça determinado comportamento. Se eles forem ímpar, faça outro comportamento. Se eles forem positivo, faça um comportamento. Se eles forem negativo, faça outro comportamento. Dessa forma. E a terceira parte são loops. Loops basicamente são repetições em cima de decisões, certo? Por exemplo, se eu tenho deixa eu pensar num contexto aqui. Se eu tenho uma lista de números e eu quero saber qual deles é ímpar, no caso, se eu tenho uma lista de 3 números, eu posso fazer 3 decisões. Se eu tenho 5 números, eu posso fazer 5 decisões. Mas existem vários contextos que, primeiro, que fazer 5 decisões eu estou escrevendo à toa, porque eu poderia estar iterando sobre esses números e fazer uma decisão só. Ou existem contextos simplesmente que eu não sei quantos números eu preciso ler. Então eu faço um loop que eu digo, independente da quantidade de entrada que eu vou botar, eu quero que ela percorra esse conjunto e se ela achar a condição que eu quero, ela se manifeste de alguma forma, certo? Então os três conceitos principais, assim, três conceitos muito importantes no desenvolvimento são variáveis, que é uma caixa onde você guarda um determinado valor, decisões, que são comandos que, dependendo da avaliação da expressão, eles tomam um caminho ou outro, e loops, que são interações baseadas em decisões, certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre variáveis. Os próximos vídeos serão basicamente nessa ordem. Um sobre variáveis, outro sobre decisões e outro sobre loops, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Não, só um minuto. Tá, então vamos falar um pouco sobre variáveis, certo? Como funciona a declaração de uma variável na linguagem Go, certo? A declaração da variável funciona da seguinte maneira. Eu faço var, que é uma palavra reservada que significa que eu vou criar uma variável, dou um nome a essa variável, por exemplo, x. Eu posso dizer que eu tenho uma variável que o nome dela é x, e ela é do tipo inteiro. Tipo de variáveis em si é um assunto bem interessante de se estudar.
Como você pode ver aqui, eu escrevi int, ele tem int 16, int 32, int 64, int 8, que são o tamanho da precisão do inteiro, certo? Por exemplo, o inteiro comum aceita 32 de tamanho, certo? 32 bits de tamanho. Eu posso aumentar essa precisão e botar um inteiro de 64 bits. Ou seja, ele vai aceitar números desse tamanho até esse tamanho aqui, certo? Já os de 32 vão aceitar desse número aqui até esse número aqui. Repare que esse aqui tem um a mais negativo, porque entre eles tem o zero, e o zero não é nem positivo nem negativo. Então, existe essa possibilidade de você aumentar a precisão, mas inteiros basicamente com números que não têm parte fracionária. Por exemplo, se eu quero pôr, se eu ponho float, por exemplo, ele me dá essa diferença aqui. Floats são números de pontos flutuantes. Que, por exemplo, pi, o número pi, que é 3,14, é um número flutuante, certo? Então, float serve para esse tipo. Existe uma série de tipos, certo? Não vale a pena que eu divagar sobre cada um dos tipos que a linguagem permite, mas a ideia desse vídeo aqui é entender o que significa uma variável, certo? Então, hoje a gente vai pensar nessa variável aqui, certo? Declarei uma variável aqui. Então, essa variável é inteira e ela aceita números, como a gente viu aqui na 32, ela aceita números até esse tamanho aqui, que é basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não sei de cabeça esse número, mas, por exemplo, eu sei que tem 3, 6, 9, 10 caracteres. Então, se eu boto o int aqui e eu digo que a variável x recebe 45, e vem, aqui eu tenho essa instrução de soma, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para baixo, vou deixar essa soma aqui, só para a gente ter em mente que o programa é lido de cima para baixo. Vou escrever mais uma vez fmt.println e aqui eu vou botar a variável. Então eu posso escrever assim, x, certo? E rodar esse programa. Ele está dando um erro aqui. Eu acredito que esse erro possa ser... Deixa eu tentar rodar ainda assim. Rolar 2.go. Ele está mostrando aqui um erro, mas na verdade ele funcionou. Eu vou botar aqui ainda um comando aqui para mostrar que é a minha variável, certo? Salvei, vou rodar. E agora ele deu um erro. Ele deu undefined. Que na verdade eu botei um ponto aqui. Na verdade a separação entre coisas que são passadas para o println são vírgulas ao invés de ponto. Certo? Então eu vou rodar aqui novamente. Ele mostrou rolar mundo. Ele mostrou a soma. Ele mostrou minha variável. Falta um barra ainda aqui para ficar mais organizado. Então tá aqui. Olá mundo, soma e minha variável, certo? Repare que o número máximo lá que caberia no inteiro é alguma coisa assim, que eram, eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Esse número ainda seria suportado. Ele apareceu aqui, mas por exemplo, se eu boto aqui um 3, ele deve dar um erro. Ele não deu um erro. Eu acho que ele aumenta dinamicamente o tamanho da variável. Vou tentar escolhambar aqui. Ainda assim ele aumenta. Vou tentar escolhambar mais ainda. Ele aqui, ele deu um overflow. Ele disse que esse número era maior do que era permitido, certo? Mas o conceito aqui é só entender que existe um limite para o inteiro, certo? Ele não é dinamicamente alocado, então, tipo, números inteiros têm essa característica. E da mesma forma aqui que eu fiz aqui essa soma de duas constantes, e aqui eu tenho essa variável, eu posso botar aqui para mostrar o x, posso vir aqui e incrementar o x, posso dizer x recebe
x mais 5. No caso, o x era 30, aqui ele será 35, certo? Vou rodar de novo. E aqui você vê que o valor da variável foi alterado, certo? E da mesma forma que eu fiz essa incrementação aqui, eu posso fazer essa incrementação dentro do comando aqui também. Mais 6, por exemplo. Então, se eu rodo aqui, mais 6, x mais 6 é 41. Mas repare que isso aqui eu estou somando aqui para imprimir. Eu não estou modificando o valor da variável. Tanto que se eu botar de novo aqui o x, ele vai reaparecer o valor, o último valor que o meu x assumiu. Ou seja, ele aparecer aqui. Primeiro, a soma 4, depois o valor 30 que eu botei, depois o novo valor da minha variável, e aqui ele imprimiu o valor da variável, depois ele pegou minha variável e somou a 6, mas só para imprimir, eu não estou armazenando esse valor. Isso aqui é um comando de atribuição. Então, se eu boto o igual, ele está mudando o valor da variável. Se não, eu estou simplesmente usando. Além disso, vale salientar que existem outras sintaxes para fazer variáveis. O Golang ele tem uma sintaxe interessante que é a seguinte. Quando eu estou declarando a variável assim, eu estou dizendo qual é o tipo dela e estou dizendo que ela é uma variável. Mas o Golang permite que eu faça a declaração de variável de uma forma mais elegante. Que seria, por exemplo, se eu boto aqui y, eu poderia fazer assim, var y float recebe 5.5, certo? E se eu imprimo aqui y, ele apareceria. Isso aqui aparentemente está errado, então não é assim que eu faço. Então eu tenho que botar o y aqui embaixo. Float 32. Ele não existe tipo float somente, tem que botar float 32. Então se eu variável y, só para diferenciar. Então se eu rodo aqui, ele vai aparecer 5.5, mas existe uma forma diferente de fazer a declaração de variáveis no Golang, que é a seguinte: ao invés de dizer que ela é uma variável e que ela pertence ao tipo float 32, eu posso simplesmente fazer isso aqui, botar dois pontos aqui, e o que ele vai fazer aqui é, ele vai avaliar durante a execução que valor essa variável está assumindo. Dessa forma, ele sabe que é um float. Então, ele faz isso aqui, essa declaração aqui implicitamente. Ele olha o tipo que está sendo atribuído e aí ele dá um valor a ela, certo? Eu poderia rodar isso agora e vocês vão ver que ele vai passar aqui. Agora, se eu tiro os dois pontos, no meu ponto de vista, isso aqui deve dar um erro, exatamente. Porque y não foi definida. Uma variável que não foi declarada não pode ser usada, certo? E esse comando aqui é uma forma de declarar uma variável de uma forma de tipagem dinâmica. O tipo dela não vai mudar ao longo do percurso. Que isso é uma característica de linguagem de tipagem dinâmica. O tipo pode mudar. Aqui o tipo não vai mudar, mas aqui eu consigo inferir o tipo e economizar um pouco de escrita, certo? Eu vou parar esse vídeo por aqui. O conceito principal desse vídeo era falar um pouco sobre variáveis. Obrigado e até mais.